orçamento 2024. Que nós já dizíamos aqui, Ezequiel, que vai dar problema e está dando. Quer dizer, discussão sobre o orçamento, o que muda, o que não muda, o que vai ser remanejado, percentual diminuído, enfim. Mas Ezequiel foi até a Câmara hoje, fez a cobertura e flagrou esse momento desse bate-boca entre dois parlamentares. Boa tarde, seja bem-vindo, Ezequiel. Boa tarde novamente, Douglas. Boa tarde aqui quem nos acompanha no Dia News. Exatamente. A gente está verificando, Douglas, que são muitas conversações que já iniciaram, né? O projeto de lei orçamentária para o ano de 2024 está a todo vapor. Como a gente antecipou aqui no Sistema de Comunicação, são 5,5 bilhões de reais previstos para o ano que vem. E por conta disso, esse valor então vai ser remanejado para várias áreas, em especial para a educação e também para a saúde então, dos teresinenses. Na sessão, então, de hoje, na Câmara Municipal de Teresina, nós vimos de perto um pequeno princípio de bate-boca, um princípio de desentendimento. Acima de tudo, Douglas, foi algo harmônico, porém, deu-se a perceber que aconteceu um percentual de atrito ali entre os parlamentares. A gente está destacando quem? O vereador Ismael Silva estava, então, na tribuna falando justamente, então, sobre esse orçamento para o ano que vem. Ele estava, então, criticando a Prefeitura de Teresina sobre como é que está acontecendo esses remanejamentos de valores, como é que se está dando toda essa discussão, quando em dado momento o vereador capitão Roberval Queiroz, sem partido da base do prefeito, doutor Pessoa, atrapalhou a fala, pediu a fala, na verdade, do vereador Ismael Silva sobre o assunto. Porém, ele acabou informando que, na ocasião, ele acabou tentando se sobressair na fala do parlamentar, do colega parlamentar Ismael Silva, dizendo sobre política, dizendo então sobre republicanos. Quando então ele acabou de falar, o capitão Roberval acabou de falar, o Ismael Silva voltou a sua fala e criticou. Então, o vereador, a gente então tem um vídeo falando basicamente de como foi que se deu essa discussão. A gente vai escutar a partir de agora. O capitão Roberval pediu uma parte da minha fala enquanto eu tratava de um assunto de emendas parlamentares, de projeto de emenda à lei orgânica do município de Teresina, e como de praxe, ele não presta atenção no que está sendo dito e vem usar o momento para fazer discussão política. Foi tratar de republicanos, foi tratar sobre orçamento, sobre discussão entre legislativo e executivo, algo que não estava pautado na minha fala. Então aqui eu sempre respeito o posicionamento de cada um dos colegas, inclusive durante o uso do pequeno ou do grande expediente, quando eu vou tecer algum comentário, sobretudo no grande, que é quando o regimento interno permite, eu me atenho a discutir o tema que está sendo levantado ali pelo parlamentar que está fazendo uso na tribuna. Então esse é o respeito que eu tenho mantido e esse é o respeito que eu exijo. Então eu não acolhi nada do que o vereador realmente falou, porque realmente nada se aproveitava naquele momento, tendo em vista que ele estava falando de uma pauta política e eu estava tratando de uma pauta legal, jurídica. Nós tentamos conversar com o capitão Roberval Queiroz, Douglas, após todo esse acontecido. Nos bastidores ali, conversando com a gente, nos corredores então da Câmara Municipal de Teresina, ele afastou qualquer tipo de atrito com o colega parlamentar Ismael Silva. Ele informou que já tinha então conversado com o parlamentar e disse que estava então tudo bem, estava tudo ok e que não havia acontecido nada. Se referindo aí, eu achei engraçado o vereador Ismael Silva dizer assim, não, mas como sempre ele não presta atenção a nada, e aí quando vai falar, porque eu fico imaginando aqui o seguinte, porque é uma estratégia de tentar interromper essa sequência de críticas. Ele estava no plenário, né, Ezequiel? O vereador Ismael estava na tribuna, aliás, né? Então, você usa o expediente para tentar interromper, por exemplo, a sequência de críticas. Mas, imagina-se que esse expediente que se utilize, expediente de uma parte, você pede uma parte ali, tem que ser concedido pelo vereador que está na tribuna, mais uma parte para você falar do assunto tratado. Realmente o vereador Ismael tem razão, porque você está falando aqui sobre orçamento, emendas. Aí o vereador capitão Roberval, que já tinha dito, inclusive, que não tem organização criminosa no Piauí, gerou aquela polêmica toda. E aí ele começa a falar e fala de partido político. Tem nada a ver.
uma coisa com a outra. Realmente é revoltante mesmo. Douglas, há de se destacar também que o capitão Roberval Queiroz, ele demonstra também um pouco mais de interesse justamente nesse orçamento, porque a SAAD Sudeste é dividida em duas, né? SAAD Sudeste 1 e SAAD Sudeste 2. A SAAD, então, Sudeste 1, onde ali é o reduto dele, o reduto eleitoral dele, ele está, então, interessado em saber como é que vai se deslocar essas emendas, esse orçamento para o ano que vem, até porque é uma área, então, que ele administra, é uma área, então, que ele tem influência, que é a zona sudeste da capital, e, lógico, ele também está interessado em saber como é que vai ser esse remanejamento de valores no orçamento do ano que vem. Uma área que é de interesse dele, uma área que ele tem total interesse em que uma quantidade significativa de recursos seja remanejada, ele age dessa forma, agindo com o resto, porque se é de interesse dele, calcule mesmo o que é que ele faria com o resto. Ô Ezequiel, mais algum detalhe para a gente tratar? Sim, Douglas. Também na ocasião, o Ismael Silva ele apresentou uma proposta de emenda a proposta de emenda à lei orgânica do município, para então modificar referente a esses valores de emendas parlamentares. Essas emendas, para quem não conhece, são destinadas ao uso dos parlamentares para o bem da população, para o bem de toda a população teresinense. Na ocasião, ele informou como é que se dá esse projeto então, de alteração na lei orgânica do município e até comentou de judicializar, ou seja, de a Prefeitura então, Municipal de Teresina responder por crime de responsabilidade por não utilizar na sua totalidade, empenhar na sua totalidade essas emendas parlamentares. A gente tem uma sonora também sobre isso. É bem mais do que um simples projeto de lei ordinário, um simples projeto de lei complementar. Nós estamos falando de uma alteração do principal normativo de interesse local, que é a lei orgânica do município de Teresina. Recorrentemente, durante os anos, e nessa gestão não tem sido diferente, há uma violação da legislação no que diz respeito à execução das emendas parlamentares, sobretudo porque as emendas parlamentares individuais, hoje, elas têm um caráter impositivo e devem ser executadas de forma equitativa e igualitária, isonômica, entre todos os vereadores. Mas o que nós temos visto nessa gestão atual é de que o prefeito, juntamente com os seus respectivos secretários, tem beneficiado alguns vereadores em detrimento de outros. Tanto que nós judicializamos, essa ação judicial está pendente de julgamento, inclusive com parecer favorável do Ministério Público, e agora nós queremos alterar a lei orgânica do município, garantindo ainda mais impositividade, confirmando os 2% de indicação parlamentar, bem como colocando como crime de responsabilidade o não empenho ou a não execução dessas emendas parlamentares, para que a gente tenha aí, obviamente, a execução dessas emendas. Douglas, está previsto 116 milhões de reais para os parlamentares, então, no orçamento do ano que vem, referente a emendas parlamentares, 1.129.000 reais. Esse valor, então, como a gente volta a reafirmar, é utilizado para obras, para outras questões, trabalhos, para a própria população, então, de Teresina. E está acontecendo, então, toda essa conversação sobre isso, da forma correta, o empenho correto desses recursos para toda a população teresinense.